Paz, Shalom. Pois é, hoje eu voltei aqui na praça para fazer a leitura. Eu já tinha até feito em casa do capítulo 4 de Isaías, mas ficou tão ruim que não dá, gente. Eu tive que desfazer o vídeo, ok? Então, vou refazer. Já tá começando a esquentar, mas como eu fiquei uns 15 dias com corpo ruim, parecendo resfriado, parecendo vírus, parecendo não sei o quê. Então procuro estar sempre bem agasalhada. A touquinha a gente só sai quando eu substituir ela pelo boné. Quando a temperatura tiver de 20 graus para cima. Aliás, eu nem olhei quantos graus está hoje. Mas acho que ainda não está 20 graus, não. Ok. Então, vamos começar a leitura. Que Deus nos abençoe para que a gente possa entender. Leia os profetas, gente. Leia Isaías. Gente, se você não conheceu esse profeta, gente, você não vai entender nem o que o Senhor Jesus falou. Se você não conhecer os profetas. Se você não conhecer a Bíblia. Hoje nós temos esse privilégio de ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque se alguém fazer uma interpretação que não é conforme o que está escrito, você lendo, você vai perceber. Agora, se você não lê, não escuta um áudio de Bíblia, aí qualquer um vai dizer qualquer coisa e você vai acreditar e fica por aí, igual vejo muita gente, jovens vindo da escola, e as pessoas ficam aí querendo combater a religião. Não é. Viu? Enfim, vamos lá. Aqui está escrito assim: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um só homem. Já começa assim. Isaías 4. Que Deus nos ajude a entender. Ok? 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um só homem. Um só homem, 7 mulheres. Profecias de Isaías. Isaías é um daqueles que teve as maiores visões sobrenaturais do reino de Deus, do trono. Isaías, Ezequiel, Daniel, João, apóstolo, Paulo também. É que Paulo... eu não sei porque que o cachorro tá aqui perto de mim. Oxi. O cachorro aqui perto de mim. Mas a pessoa tá ali, a dona tá ali. É coisa? Coisa tu vai? É coisa? O cachorro. Eu tenho que conversar com o cachorro, gente. Ele vai falar italiano, só pode. Se o dono for estrangeiro, aí eu não conheço a língua. Enfim. Meu Pai do céu, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Pai. Até os cachorros vêm pra perto de mim. Na praça. É cachorro grande. Bom, vamos lá. Vamos continuar lendo. Então fala. E pois é, Isaías trouxe essa profecia. E as pessoas falam assim... o cachorro acho que quer conversar comigo aqui, gente. Não sei se ele tá entendendo o que eu tô lendo. Bom, enfim. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um só homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos. Ok? Naquela época, quem sustentava as mulheres eram os homens, ok? Quem sustentava as mulheres eram os homens naquela época. Os homens que sustentavam as mulheres. Mas aqui ele diz que vinha 7 mulheres
lançava a mão de um homem só, dizendo: nós comeremos do nosso pão, ou seja, nós vamos trabalhar para ganhar o nosso pão, e nos vestiremos de nossos vestidos, ou seja, a gente não vai pedir dinheiro para você para comprar vestido. Tão somente queremos ser chamada pelo teu nome. Pelo teu nome. Dá-nos um sobrenome. Dá-nos um sobrenome masculino. Ok? E tira o nosso opróbrio, ou a nossa vergonha. Tira a nossa vergonha. A gente crê que nos finais dos tempos, que nós já entrou como se diz o povo, na reta final, mas a gente não viu o final ainda. E muitos nem vamos ver. Porque vai ser cada dia pior, né? Nós nos cobrimos no esconderijo do Altíssimo, que é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pois é, então, disse que era para tirar a vergonha. A vergonha de não ter um sobrenome de homem. Cresci e já morri, e tá morrendo muitos mesmo, viu? Vai morrer mais ainda, porque não para a guerra. Cresci que vai morrer tanto homem na guerra, que para a mulher ter um homem, elas vão ter que se unir 7 para obter um homem. Um homem sozinho, ele não vai dar conta de sustentar 7 mulheres. Mas elas falaram assim que não precisa ele sustentar, que elas só querem o nome. Só quer ter um sobrenome masculino. Ok, gente? Aqui está escrito isso, ok, gente? Já começa o capítulo 4 de Isaías assim. Também já ouvi pessoas falando que essas mulheres também podem representar as igrejas, que elas querem o nome de Jesus. Pegam o nome de Jesus para abrir suas igrejas. E por aí vai. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Eu não sei, gente. Na realidade, a igreja, gente, é uma só. Não existe várias igrejas. A igreja é uma só. Ok? Só existe uma igreja. Existem os locais de reunião de partes da igreja. Mas a igreja é uma só. A igreja de Cristo é uma só. E o que liga um crente no outro? O que liga um membro no outro dessa igreja, que é uma só? É a fé no Salvador e a obediência aos ensinos do Mestre Jesus. Só que igreja não é uma pessoa sozinha. Não é. A igreja, ela é um grupo que une com outro grupo, que une com outro grupo, que une com outro grupo. E na nossa mente é um número ilimitado. Só Deus sabe o limite, nós não sabemos. Bom, vamos continuar a leitura aqui. Naquele dia o renovo do Senhor. Aqui já começa a falar. E alguém resolve me ligar justamente agora. Alguém me resolve ligar agora. É cachorro, é o telefone. Misericórdia, Deus é mais. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. O renovo do Senhor. Gente, quem que é o renovo do Senhor? O renovo é o broto, é o Názara. É o Názara. É o broto. É o galho. É o galinho que nasce. Agora nós estamos na época da primavera, a coisa mais linda. Porque tá todos os brotinhos saindo. Nós estamos vivendo na época do Názara.
que é os brotinhos, os renovos saindo, a coisa mais linda nas árvores. Então vamos lá. Naquele dia o Senhor, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Ok? Os que escaparem de Israel. Vai ter que fugir. O Senhor Jesus falou que era para fugir. O Senhor Jesus nunca ensinou a pessoa a ficar ali teimando até a desgraça chegar. O Senhor Jesus nunca ensinou isso. Quem ensina isso são os humanos. O Senhor Jesus falou: foge, foge. O Senhor Jesus fugia. Ele só não fugiu porque aquele dia chegou a hora da morte, ele ia enfrentar ela. Senão nunca ia ter fim aquela situação. E a morte dele era por nós. Mas antes de chegar o dia da morte dele, ele saía fora. Ia para os montes, ia... Se alguém está mandando você teimar, insistir, teimar com uma coisa, gente, se desculpe, mas isso é uma ignorância terrível. Não vai nessa ideia, não. Ok? E será que aqueles que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo? Isto é, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Ok? Então, o que acontece? Primeiro diz que aqueles que saírem de Israel, aqui não estava falando desse estado que nós conhecemos hoje, aqui está falando, eu acredito que fosse Isaías, parece que Isaías já foi depois que as 10 tribos foram tomadas. Normalmente quando fala no Velho Testamento, quando fala Israel, está falando das 12 tribos ou do reino de Samaria, ok? Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza, de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel, ok? E, por exemplo, ali quando foi destruir Samaria, teve aqueles que escaparam, mas muitos outros morreram. Vamos lá, versículo 3. E será que aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo, isso é, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Esse daqui, aqui Jerusalém, quando fala Jerusalém, já está falando da tribo de Judá, ok? Do reino de Judá. Okay? Então, os que sobreviverem, gente, os que ficarem, os que sobreviverem, ó, entre os vivos, né? Que vai, eles vão ser chamados de santo, aqueles, porque, gente, quem sobreviver, quem ficar, é só pela proteção divina. Vamos lá. Quando o Senhor tiver lavado a imundícia das filhas de Sião, gente, Sião é o Monte Sião, que também esse nome também é para Jerusalém, ok? As filhas de Sião são cidades que foram geradas através de Sião, ok? Quando o Senhor tiver lavado a imundícia das filhas de Sião e tiver limpado o sangue de Jerusalém, do meio dela, com o espírito de justiça, a gente quer ter sedacá, retidão, fazer bem ao próximo, ok? Não é como nós conhecemos no português, não. Isso aqui eu estou lendo Velha Aliança, a gente tem que... Quando a gente sabe, a gente explica. Quando a gente não sabe, então justiça é ter sedacá, é também fazer o bem ao pobre e ajudar o necessitado, ok? E com espírito de ardor. Aqui, ó. Tiver limpado o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça, ter sedacá, e com o espírito de ardor. Ardor, uma coisa que chora, que arde o olho. Espírito de ardor, de pranto, ok?
E criará o Senhor sobre toda a extensão do Monte Sião. Ok? E criará o Senhor sobre toda a extensão do Monte Sião e sobre as assembleias dela uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel, que eu não sei o que significa dossel. Lembrando que a tradução dessa Bíblia é judaica mesmo, não tem nada a ver com messiânico não. Seria a Bíblia dos judeus traduzido para o português. Tem um aplicativo na internet, no Play Store. Também haverá de dia um pavilhão para a sombra contra o calor e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então aqui parece mais um abrigo, desses abrigos mesmo que protege de guerras. Ok? Então vamos lá, vamos ler esses últimos 2 versículos. Ele é pequenininho, esse capítulo. Vamos lá. E criará o Senhor sobre toda a extensão do Monte Sião, ao entorno, ok? E sobre as assembleias dela, uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel. Também haverá de dia um pavilhão para a sombra contra o calor e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Finalizamos por aqui. Ok? Então, aqui, esse capítulo ele é pequeno, mas ele já entra falando dessas 7 mulheres que vai agarrar a mão de um homem para obter o sobrenome dele, para obter um sobrenome masculino. Também fala do Israel que vai fugir e fala também do povo de Jerusalém que vai sobreviver, que sobreviverão. Entre os sobreviventes, entre os vivos é quem sobreviveu a alguma coisa, que está vivo. Então aqueles serão santos. Está escrito aqui. Precisamos conhecer muito das profecias para a gente entender. Eu vejo gente falando aí que só basta ler o livro de Apocalipse. Não, gente, não só basta ler o livro de Apocalipse. Não só basta. É preguiça de explicar os outros livros, então fica com um só. Não, você tem Daniel, tem Ezequiel, tem Isaías, mas todo aquele monte de profetas menores. Todos eles têm uma profecia, até alguma coisa que vai ligar com o Apocalipse, ok? Bom, paramos por aqui, para a glória de Deus, no capítulo 4 de Isaías, refazendo, porque eu fiz, mas a internet estava ruim. Hoje também viu que foi uma luta para fazer, mas graças a Deus finalizamos aqui. Me siga nas redes sociais, Bíblia Diária Helena, página no Facebook, Bíblia Diária Helena, canal no YouTube. Fica todos na Shalom, até a próxima. Sempre eu faço lembrar, Shalom de Jesus de Nazaré. A minha Shalom não é de Cabalá e nem de frase de efeito. A minha Shalom é de Jesus de Nazaré. Que Ele nos dê. Amém. Shalom.